Uma boa tarde a todos. Que a paz, o amor de Deus e de Jesus possa envolver a cada um de nós neste momento. Sejamos todos bem-vindos na Casa Espírita, os companheiros que estão assistindo a gente pelo YouTube. E é muito bom estar de volta, depois de um bom tempo longe da casa, e a casa retornando para receber todos aqueles que a buscam com responsabilidade, com amor e com carinho. Eu desejo realmente que a paz e o amor envolva a todos com bênçãos de saúde, de serenidade e de equilíbrio. E num grande elo de amor, vamos iniciar a nossa preleção de hoje, saudando a Deus, nosso Pai Criador, proferindo a prece do fundo do nosso coração e da nossa alma, a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino, que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como estamos aprendendo a perdoar os nossos devedores. Não nos deixes, Senhor, cair em tentação. Livra-nos de todo mal, que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Eu gosto sempre de deixar o convite à leitura do Evangelho, que faz parte do tema que nós vamos explanar hoje. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, muitos os chamados e poucos escolhidos. No item de 1 a 3, que fala sobre a porta larga e a porta estreita. Muitos os chamados e poucos escolhidos. Jesus já nos alertava. Toda a humanidade são chamados a ouvir os seus ensinamentos. Mas nem todos estão dispostos a seguir os ensinamentos de Jesus, porque muitas vezes se deixa envolver apenas pelas coisas materiais, pelas coisas passageiras. E Jesus gostava muito de falar sobre os seus ensinamentos através de parábolas. E essa passagem está em Mateus capítulo 22, item de 1 a 4, que fala da parábola da festa de núpcias. E essa passagem diz o seguinte: Jesus falava por parábolas aos seus discípulos sobre o reino dos céus, que é semelhante a um rei, que querendo realizar as núpcias de seu filho, realizar uma festa para ele, enviou seus servidores para chamar à festa aqueles que foram convidados. Quando nós convidamos alguém para uma festa, é porque nós os consideramos. E o que aconteceu nessa primeira chamada? Eles se recusaram a comparecer. E ele enviou ainda outros servidores para convidar outra parte. Só que ele diz: preparei o meu jantar com tanto zelo, com tanto esmero. Mesmo assim, muitos não quiseram comparecer. Por quê? Porque tinham outras tarefas para realizar. Como nós no dia a dia temos tantas coisas, tantas tarefas, coisas materiais, e muitos dizem assim: olha, vou procurar alimentar minha alma depois. Ou quando não, vão procurar alimentar a sua alma quando já estão enfermiços do corpo e do espírito. Nunca temos tempo para Deus, às vezes, nem sequer com uma oração.
E assim o rei, sabendo desta recusa, evidentemente ele ficou muito aborrecido. E a consequência para aqueles convidados não foi muito agradável. Então ele pediu para que outra parte dos seus servidores fossem convidar todos que encontrassem pela frente. E assim o fizeram. E esses compareceram à festa. Compareceram com as vestes limpas, resplandecentes. E o rei, ao andar no meio daqueles convidados, ele se deparou no meio daqueles convidados, com as vestes claras, alguém com a veste destoada. E ele se refere àquele ser: como entrou aqui? E aí pediu que ele fosse retirado da festa. E esse ser encontrou choro e ranger de dentes. E aí Jesus diz: muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Por que aquele ser estava com as vestes diferentes? Muitos devem ler essa parábola e dizer: que rei preconceituoso! Mas para participar da festa desse rei, que é Deus, temos que estar com as nossas vestes purificadas, despojadas das imperfeições que ainda nos acorrentam num planeta de provas e expiações. Por isso que toda a humanidade é chamada. E Deus ainda enviou o seu Filho para nos deixar uma luz, uma diretriz, através dos ensinamentos do Mestre. Mas muitos são aqueles que se recusam a participar desta festa. Porque adquirir essas vestes despojadas das imperfeições exige demais de nós. Renúncias das facilidades, dos gozos terrenos. Não que as coisas materiais não nos sejam lícitas, pelo contrário. É muito bom termos uma casa, um teto que nos abriga, um emprego que nos auxilia a colocar o pão de cada dia sobre a mesa com o suor do rosto, honestamente, sem ter prejudicado ninguém. Mas ao apego material não é conveniente. E usar o pouco que nós temos para alimentar paralelamente essa vida material que nós usufruímos, alimentando o nosso espírito, a nossa alma, que é o espírito encarnado num corpo físico. E como alimentar? Mas aí por isso que Jesus diz aqui: muitos são chamados e poucos escolhidos. Poucos são aqueles que no momento onde a vida está serena ou mais tranquila, apesar dos dissabores, procuram se fortalecer. E esse pouco, às vezes não exigem de nós tempo, exige de nós alguns minutos, alguns segundos, para nos ligarmos com Deus, com Jesus, através das orações. Então, muitos são aqueles que passam pela dor, pela aflição. Por isso que aquele ser que estava ainda com as imperfeições impregnadas no seu ser, muitos desses os chamados que se recusaram. E muitos na atualidade são os aflitos que ainda recusam o chamado. E trabalhar as imperfeições não é uma tarefa fácil, porque gostamos de ver as nossas imperfeições no nosso próximo. É mais fácil acusar o outro. É muito mais fácil ver que o outro é orgulhoso, que o outro é impaciente, que tudo o que acontece de ruim na minha vida é por causa do outro. Estamos nessa existência para olhar para nós. Quem nós somos, o que estamos fazendo aqui? Estamos aqui para a oportunidade de atender esse chamado e fazer as nossas renúncias e passar
por algumas dificuldades, mas sempre com fé, com confiança, com resignação, de que trabalhar essas imperfeições é possível. Talvez não consigamos retirá-las todas de uma vez, mas pouco a pouco. Cada ser que se predispõe a trabalhar suas imperfeições sabe qual as imperfeições que mais influenciam no seu dia a dia, na sua família, no seu trabalho, na sociedade. Então, olhar para dentro de si e ver que somos seres imperfeitos não é legal. Trabalhar essas imperfeições dá trabalho. É preciso se vigiar. Mas é bom, porque estamos começando a entender aquilo que Jesus veio fazer nesse planeta, porque Ele não esteve aqui a passeio. Nos exemplificou todas as virtudes, porque Deus, quando nos criou, Ele nos deu essas virtudes. Ele nos criou simples e sem conhecimento, simples e ignorantes, mas paralelamente Ele nos deu a inteligência para fazer bom uso do livre-arbítrio. Por quê? Para pensarmos e, antes de agir, refletir: vou prejudicar a mim? Vou prejudicar meu próximo? Porque muitas vezes, prejudicando o meu próximo, eu vou estar prejudicando a família, toda uma sociedade, todo um estado, um país, um mundo, porque vou estar servindo de mau exemplo. Então, Jesus nos exemplificou essas virtudes que temos que estar encoberta dentro de cada um de nós. E Jesus nos diz: vós sois deuses, faz o que eu faço um pouco mais. Por que não praticar as virtudes que vai nos ocasionar benfeitoria, melhorias para nós mesmos? Vamos estar recebendo o bem que fazemos. Por que ainda insistimos em praticar o mal? Porque se usamos errado o nosso livre-arbítrio, isso tem consequências. E quando alguns leem essa parábola, muitos chamados e poucos escolhidos, muitos dizem assim: Deus privilegia alguns e outros não. Quem diz isso desconhece que Deus é bondade e justiça, porque permite que nós façamos as nossas livres escolhas, mas paralelo a isso, também nos dá as responsabilidades das nossas ações. Deus não privilegia ninguém. Todos nós somos seus filhos amados, com a mesma oportunidade de redenção. Todos aqui têm a oportunidade de ouvir esse chamado, fortalecidos nos ensinamentos de Jesus. Então, se passamos por aflições, é porque temos o nosso mérito, agimos de forma errada, infringimos leis, lesamos o nosso próximo, lesamos a nós mesmos, e pela bondade e a justiça de Deus, temos que reparar. E a oportunidade é a vida. Aí muitos dizem assim: mas Deus faz distinção, porque uns têm saúde, outros amargam a doença. Alguns desperdiçam na riqueza e outros vivem na miséria absoluta. Tantas diferenças. Deus faz distinção, mas não faz. Cada um é dado de acordo com as suas obras. E é por isso que Jesus, nessa passagem, quando ele fala da porta larga e da porta estreita, porque a porta larga ela é mais atrativa, ela aparentemente ela é mais fácil, julgar é mais fácil, terceirizar a culpa
para o outro, colocar a culpa em Deus é mais fácil do que buscar o próprio aprimoramento. Isso é difícil, mas é gratificante quando reconhecemos em nós algo que nos impede de atender esse chamado com plenitude. Queremos participar dessas bodas despojados das imperfeições. Cada um vai buscar a sua forma e Deus reconhece isso. Agora, quando eu cruzo os braços e digo, sou o único sofredor deste mundo, o que fala através de mim? O meu egoísmo, o meu orgulho de continuar recusando o chamado de olhar para mim, da minha responsabilidade enquanto ser encarnado neste planeta, para comigo, para com todos aqueles que estão ao meu redor. Então, nessa passagem da porta estreita, Jesus nos fala o seguinte, essa passagem está em Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14. Jesus diz o seguinte: entrai pela porta estreita, porque larga a porta é o caminho espaçoso para a perdição, e muitos são aqueles que entram por ela. Quando olhamos para toda a humanidade, o que nós observamos? O que predomina ainda no coração dos seres? A maldade. Mas todos nós temos ainda o mal enraizado. O mal é como aquela erva daninha, é como aquele joio no meio do trigo. Ele precisa ser extirpado com paciência para que saia por completo toda a raiz, sem deixar vestígio, para que o bem possa florescer. Porque o joio, aparentemente, ele é inocente, ele é semelhante ao broto do trigo. À medida que vão crescendo, eles são iguais. Porém, há uma grande diferença, uma grande distância entre o bem e o mal, o joio do trigo. Porque se o joio não é retirado pela raiz, ele suga, ele destrói, ele acaba com tudo que está ao redor. E somente ele prevalece. Então, a oportunidade de ouvir o chamado é extirpar essas imperfeições que muitas vezes destroem famílias e destrói a nós mesmos. Através dos vícios, dos excessos, através do orgulho, através do egoísmo. E muitas vezes a pessoa acha que está levando vantagem, mas está com a família destroçada. E por onde passou, ocasionou destruição, destruiu tudo que estava ao redor. Esses são aqueles que se recusam ao chamado. E Jesus prossegue, porque a porta estreita é o caminho apertado que leva para a vida, e poucos são aqueles que a encontram. Muitos, quando chegam aqui na casa espírita mesmo, aflitos, perdidos, desorientados, alegando que tudo na sua vida está um caos. E a tarefa das casas espíritas é resgatar o ser em si mesmo para suas responsabilidades. Enquanto os filhos de Deus, neste mundo de provas e expiações, nós temos uma tarefa aqui. E quando eles chegam aqui e nós perguntamos: você faz as suas orações?
Qual não é a nossa surpresa quando eles dizem: não tenho tempo, a minha vida é muito corrida. Sua vida é tão corrida que você não tem um minuto para as orações. Aí as pessoas dizem: mas essas orações são compridas. Primeiro que se ela fizer a oração desta forma, já não tem validade, porque ela não é feita com o coração. Então nós temos que resgatar essa fé que está dentro daquela criatura pequenininha, quase perdida, mas o grão de mostarda está lá. Fazer com que aquela fé comece a se restabelecer para dar base para aquela pessoa modificar a condição da sua vida física e espiritual. Então faça suas orações na sua correria, mas pare um segundo e diga assim: Senhor, ilumine meu dia. Jesus, guie os meus passos. E saia. Está voltando para o trabalho, sentado no ônibus, no seu carro, no trânsito. Senhor, obrigado pelo dia de hoje. Quando alguém da família for chegando, quando a família estiver reunida, faça a prece do agradecimento. Obrigado, Senhor, por todos estarem reunidos em casa. E desta forma, a pessoa vai resgatando aquela fé que ela havia perdido. Por que ela perdeu essa fé? Porque se ela não tem tempo para orar um minuto, como que ela vai ter tempo de fazer o seu trabalho de transformação interior? De saber que ela tem uma tarefa diante de Deus nesta vida, para que ela possa se aprimorar, ter as suas vestes purificadas. Então é mais fácil reclamar. E Jesus, com seus ensinamentos tão preciosos para a nossa vida, para nos dar suporte, sustentação diante das atribulações que sempre nos visitam, e essa pandemia foi a maior prova disso. Jesus veio implantar no coração das criaturas o reino de Deus. E esse reino de Deus, para muitos, não é sentido. Até os dias de hoje, tendo passado mais de 2000 anos. E quando se fala de alimentar o espírito, o materialista diz: isso não existe. A vida acaba com a morte. Então veja, sofremos em vida na oportunidade desprezada no corpo físico, e depois vamos sofrer depois do desencarne, porque o espírito é imortal. Levamos conosco tudo o que adquirimos nessa oportunidade. E nós temos na vida a malinha da consciência. É essa que nós vamos levar. Na nossa consciência ficará marcado todo o bem e o mal que fizemos, e vamos prestar contas. Não vamos levar a mala do nosso carro de luxo, da nossa mansão, da nossa roupa de marca. Vamos levar conosco as boas obras. E esse reino de Deus está a sentir isso, sentir Jesus com plenitude. Jesus guiando nos momentos aflitivos, nos guiando a encher essa bagagem, a ter as nossas consciências tranquilas, aproveitando a oportunidade para reparar aqueles que nós lesamos, de pedir perdão, de perdoar. Porque quando nós abrirmos a nossa bagagem da consciência, que ela esteja translúcida, como a água purificada, e não enegrecida, sofrendo dor, como nos diz a passagem da parábola, dor e ranger de dentes pelo arrependimento, pelo choro da oportunidade desperdiçada.
Então, muitos são chamados, todos nós somos chamados nessa oportunidade. Poucos são aqueles que querem adentrar pela porta estreita do sacrifício. Mas esse sacrifício, ele é tão bom. Ele é tão bom. Aquela pessoa que chegou aqui com aquela fé praticamente inerte, pequenininha, desacreditada, passa um tempo, ela começa a entender, a compreender os ensinamentos de Jesus e praticar. E aí, tempos depois, ela volta e diz: nossa, quantas coisas melhoraram na minha vida, quantas coisas eu aprendi. E sempre é importante ressaltar a importância dos ensinamentos de Jesus. Mas muitos já disseram assim para mim: mas eu sou uma pessoa boa, mas não pratica. Eu sou uma pessoa conhecedora do Evangelho. Eu conheço todos os capítulos, todos os versículos. Que bom, mas não pratica. Não pratica as boas obras, nem dentro da família, nem para com o seu semelhante. Então a responsabilidade das nossas ações está aí. Somos responsáveis por tudo aquilo que fazemos. E esse plantio é a nossa escolha. O que nós estamos plantando nos dias de hoje? O bem ou o mal? Vamos atentar sobre isso, porque o dia de amanhã a colheita será obrigatória. Aí não podemos maldizer a Deus porque Ele privilegia um e outros não. Somos seres responsáveis na grande oportunidade da vida de atender esse chamado, de praticar e ajudar o próximo. Tantas formas de ajudar. Também já ouvi isso aqui na casa espírita. Eu trabalho demais. Eu não posso ajudar ninguém com uma oração. Olha o mundo. Olha para o nosso país. Quantos são os necessitados de uma prece? Quantos de nós já não precisou dessas preces que alguém fez com fervor, com o coração? Para aqueles que podem ajudar, essa pandemia mostrou formas de fazer compra para um idoso que não podia sair de casa, para alguém que tinha alguma comorbidade, que não podia sair. Tantos antes e atualmente morando na rua, sem ter o que comer. Muitos se reunindo, cada um nas suas casas, juntando e levando o alimento para aquele que nada tinha, roupa, agasalhos. Há várias formas de se praticar o bem. Isso também vai na nossa bagagem, da nossa consciência. E muitos dizem assim: mas o que eu faço é pouco. Deus é que sabe se é pouco. O que para nós é pouco, para o outro que está precisando é muito. E que então sejamos os chamados de Deus e que atendamos o seu chamado. Não vamos fazer parte desses poucos, os escolhidos. Não vamos fazer parte daqueles que se recusam a saber o que nós estamos fazendo aqui, da responsabilidade que temos diante de Deus para com a nossa vida e para todos aqueles que são colocados no nosso caminho, que somos responsáveis por eles. Sejamos bons exemplos. Trabalhemos as nossas imperfeições, porque isso é possível. É muito melhor fazer o bem do que o mal. Vamos raciocinar e pensar se aquilo é prejudicial. E aí nós vamos ter o resultado da nossa colheita, aqui nessa existência e também na nossa outra morada, que não seja num planeta de provas e expiações, onde aqui habitam apenas espíritos imperfeitos. Todos nós somos imperfeitos e ainda temos o mal para trabalhar, para fazer parte de um mundo de regeneração, onde
boa parte ou a grande maioria das imperfeições tenham sido trabalhadas, onde a felicidade ela é mais visível. A escolha é nossa. E Deus não privilegia ninguém, mas dá oportunidade única, de forma igual, a cada um de nós, nos demonstrando a grandiosidade do seu amor, da sua bondade e da sua justiça, dando a nós, cada um segundo as suas obras, o fardo que lhe pertence. Eu gosto sempre de deixar a reflexão da semana para o tema que está sendo explanado. E diz assim: a cruz menor. Um grande número de pessoas caminhava em direção ao paraíso, cada uma carregando nas costas a sua cruz. O caminho era cheio de acidentes, rios, montanhas, lagos, enfim, uma viagem muito, muito difícil e trabalhosa. E um homem que estava no caminho do paraíso achava sua cruz muito grande e pesada. Então ele achou que teve uma grande ideia. E ele começou a cortar a sua cruz em pedacinhos, aliviando o peso, diminuindo a sua carga, para que ele carregasse menos peso até o paraíso. E a cada tanto tempo que ele andava, ele cortava um pedacinho da sua cruz. E legal, a cruz ficava cada vez mais leve, menor. Que legal, só ele tinha tido aquela ideia, os outros penando, carregando as suas cruzes de mais diversos tamanhos. Mas, quando os viajantes chegaram à porta do paraíso, havia um rio. E para ingressar nele, a pessoa tinha que usar a sua cruz como ponte para atravessar para o outro lado. E cada um com a sua cruz foi colocando e atravessando e chegando no paraíso. Passaram por dificuldades inúmeras, um trabalho grande, mas conseguiram vencer, conseguiram chegar ao paraíso e alcançaram seu objetivo. Mas aquele senhor, ao colocar a cruz para que pudesse servir de ponte a ele, para se vangloriar e se beneficiar do paraíso, verificou que a sua cruz não tinha o tamanho suficiente para fazer a travessia. Porque durante a viagem, por reclamar da sua tarefa, ele tentou enganar a todos, achando que a sua era a melhor das ideias. E por isso, de acordo com a sua própria escolha, ele foi enganado pela sua própria esperteza, impedido de usufruir as benesses do paraíso por sua livre escolha. Fica a reflexão para a semana. Então vamos nos dirigindo ao término da nossa preleção e realizando o passe coletivo, que nesse momento nós possamos abrir a nossa mente, o nosso coração, para que possamos receber essa energia, absorver esses fluidos abençoados que a nós neste momento é oferecido. E nesse instante, toda a equipe de trabalhadores do plano espiritual se faz presente num grande elo de amor. E à nossa frente se faz presente o nosso anjo guardião, com as suas mãos espalmadas no nosso coronário. E essas energias dos amigos, dos trabalhadores espirituais e dos nossos mentores começam a nos envolver. E do alto, uma luz imensa, com o amor de Deus, de Jesus, da nossa Mãe Maria de Nazaré,
Soma a essas energias, adentrando por todo o nosso corpo, penetrando em todos os nossos órgãos, no nosso sistema circulatório, muscular. Todas as nossas células neste momento são revigoradas. E envolvidos nessa energia, nos proporcionando o equilíbrio físico e espiritual, nos fortalecendo para continuarmos seguindo a nossa trajetória terrena, com o coração e a mente aberto para o chamado do Pai. E encerrando a nossa preleção com a prece de Cáritas. Deus nosso Pai, vós que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade. Põe no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita. Todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos de braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. Queremos de alguma sorte sermos merecedores da vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força, a fim de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa imagem. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. E uma boa tarde a todos. Que Deus acompanhe a todos até os vossos lares. E até uma próxima oportunidade de aprendizado. Que assim seja.